Ora então, muito boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado. Sejam então muito bem-vindos ao nosso, aliás, ao vosso Porto de Encontro. Depois da inesquecível sessão do mês passado, na Casa da Música, onde assinalámos a 100ª edição deste ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora, temos para vos sugerir e vos propor, no fundo, um final de tarde igualmente marcante, como irão ver ao longo dos próximos 90 minutos. Afinal, esta sessão é toda ela construída em torno dessa figura maior que é José Saramago. Foi há precisamente 25 anos que aquele que é e foi e será sempre o autor de alguns dos mais essenciais romances do nosso tempo foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, assegurando e concretizando uma das maiores alegrias coletivas do nosso país na história recente. E é por isso com grande felicidade que contamos esta tarde com a presença da Presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, que irá protagonizar esta conversa falando também, mas não só, sobre a intuição da ilha, um belíssimo livro que ela publicou este ano pela Porto Editora e que, no fundo, recorda os 18 anos de permanência de vida conjunta de José Saramago na ilha de Lanzarote. Mas, como é habitual, teremos outros protagonistas, outros convidados. É o caso do professor Júlio Machado Vaz, um conhecido, um amigo deste ciclo há longos anos esta parte, e que se irá juntar à nossa conversa mais daqui a bocado. Em regime de estreia, nas leituras, estará a nossa querida Inês Castanheira, que se irá juntar também a nós e irá ler ao longo desta tarde 2 fragmentos de A Intuição da Ilha, o livro em destaque esta tarde. Como veem, não faltam motivos para ficarem connosco ao longo dos próximos 90 minutos. Para já é tempo de chamar até nós Pilar del Rio. Faça favor. Aqui, Pilar, por favor. Força. Muito obrigado por ter vindo. Pilar, é uma honra, uma grande felicidade estar à conversa consigo. É a terceira vez que o José Saramago participa, entre aspas, no nosso ciclo, 2 delas em que a Pilar também esteve presente numa lutadíssima Casa da Música, o que é mais uma prova do amor que as gentes do Porto, e não só, têm por José Saramago. Ao longo dos tempos, nessa multidão gigantesca de leitores de José Saramago, mas há uma relação também muito especial entre Saramago e o Porto. Chegaram-lhe, ao longo desses tempos, provas contidas e inúmeras dessa relação muito especial que as gentes do Porto têm sempre tiveram com José Saramago, os seus livros, mas também a sua figura, o seu exemplo. Pues, ante todo, boas tardes. Muito obrigada. Muito obrigada a Porto de Encontro y a todas las asistentes y a los asistentes. Y voy a decir que José Saramago y yo teníamos un compromiso, y era no destrozar la lengua del otro. Entonces, él falaba portugués y yo español. Alguna vez intenté falar portugués y me decía, no, por Dios, no lo hagas. Entendemos perfectamente. No lo destroces. Porque parece que es una cosa de todos los españoles. Tenemos dificultad con todos los idiomas, con el portugués especialmente, bueno, con todos. Del inglés ni hablamos. Decimos que es que Franco no nos dejaba falar inglés porque nos habían quitado Gibraltar. Pero en el fondo es que no lo conseguimos. El otro día oí a un escritor colombiano maravilloso decir que los españoles no hablamos idiomas porque somos imperiales. Y yo creo que no, que es que tenemos unas R's y unas J's que nos impiden bajar de ahí. Pero es bueno que en estos últimos tiempos ya en España se hayan considerado oficiales galego, vasco o euskera, catalán y esto que llamamos español. Quiere decir que de aquí a 200 años, si callar nos habituamos,
conseguimos falar portugués. E agora a pergunta, já nem me A lembro. relação do Porto com José Saramago, se ao longo nas muitas vindas que felizmente o José sim. Saramago teve ao Porto ao longo desse tempo, se consegue, por exemplo, também dizer-me qual era o Porto de José Saramago, quais os lugares que ele gostava de frequentar quando cá vinha? Gostaba de Porto y visitamos una serie de lugares, pero creo que de los momentos más intensos fue Armanda Pasos, que preparó una exposición sobre personajes de José Saramago. Entonces, ese es un recuerdo maravilloso. Hay por aquí algunas personas que también tienen papagayos voladores y que hacen cosas extraordinarias aquí. Y él vino a la universidad y venía muchas veces. Había un hotel que tenía unas características especiales donde ficar era como entrar en otra dimensión del tiempo, y tal vez porque alguna vez se llegara procedente de otro continente, el cambio de hora, el cambio de culturas, llegar aquí a Porto era una cosa extraña, era como llegar a la memoria, a la propia memoria que uno tenía de sí mismo. Fue hermoso. Sí, él tenía una buena relación con Porto, con amigos de Porto, con amigas de Porto, y sí, estos reencuentros son habituales porque la memoria es activa. Sem dúvida. O Porto Encontro está, diria, na sua casa, no seu habitat natural, que é a Biblioteca Almeida Garrett, e por falar numa casa cheia, este livro é em torno de uma casa chamada Casa de José Saramago, que era muito mais do que 4 paredes, era uma casa feita de gente, e o livro impressiona antes de mais. Por isso vamos falar um bocadinho das muitas histórias que estão aqui contidas. Mas começo por falar, Pilar, se possível, nessa questão. Nós, ao lermos este livro, quem nunca foi a Lanzarote, por exemplo, como é o meu caso, sentiu-se quase mentalmente transportado para aquela ilha e para as histórias ali contidas. E enquanto autora destas linhas, qual foi a sensação que lhe provocou essa escrita? Sentiu-se mentalmente transportada para lá ou, de certa forma, nunca de lá saiu? Nada de lo que ha dicho. Escribí eso bajo amenaza de muerte. Mi casa, no sé si habrá aquí alguna persona que haya ido ya a Lanzarote. ¿Alguien fue a Lanzarote? 1, 2, 3... Bien. No, vale. Pues ya saben que la casa está abierta a la visita pública. Y entonces, durante todas las mañanas se puede visitar a biblioteca, que está al margen de la casa, y también algunas zonas de la casa. Y claro, para hacer esas visitas, la casa es una casa pequeña, no pueden entrar grandes grupos, entonces hay guías. Y una de las guías había montado una editorial que había publicado 2 libros y que estaba integrada por 2 personas. Es decir, pequeñito no, lo siguiente de pequeñito. Y entonces fue esta guía editora la que me pedía que escribiera. Y yo le decía, no, sí, pero sí, Pilar, pero deberías de escribir porque tú cuentas cosas. Y en ese momento me dijo, tenemos una pandemia, tú eres muy mayor, te puedes morir en cualquier momento. Lo de te puedes morir en cualquier momento me llegó al corazón. Não foi esse o argumento que ele levou a escrever as peças. Fue. Ella me amenazaba, ¿estás bien? ¿Has escrito mucho? ¿Estás bien? Ella lo que quería era que acabara, no que estuviera bien. Sí. Mas o ato da escrita foi sobretudo prazeroso. Eu diria que este é um livro muito alegre, luminoso, porque está cheio de histórias e de personagens. O ato da escrita como é que foi, essencialmente? Lembrou-se de coisas que porventura se calhar já não se lembrava antes ou de que não se recordava? Lo que pensé era acercar a quien fuese a leer el libro No, empiezo. Fue en la pandemia, un día pensé,
era normal que Saramago acabara viviendo en una isla. Era normal. Él había escrito La Jangada de Piedra. Nos había puesto a todos a navegar. El ser humano que pone a dos países navegando hacia otros continentes, yo creo que está fadado para vivir en una isla. Y luego me encuentro con unos poemas y empiezo a darme cuenta de que en la obra de Saramago eso está expresado de diversa forma. Y entonces por eso lo titulé La intuición de la isla, porque creo, y nunca lo habíamos pensado, nunca lo hablamos, nunca relacionamos. Claro que él podía decir, esta es mi jangada de piedra, Lanzarote, pero no pensábamos que es que era obvio que él acabara en una jangada de piedra. Eso nunca lo verbalizamos. Y bueno, entonces lo que hice fue simplemente recordar momentos y unos momentos me llevaban a otros. Y lo que pretendía era, porque Saramago dijo que él, hasta el Evangelio segundo Jesucristo, había tratado de describir una estatua, pero que a partir del Evangelio, tal vez por desplazarse a Lanzarote, tal vez por lo que ese libro tan terrible le provocó en su interior, tal vez por enfrentarse al hecho fundacional de nuestra civilización con todas las contradicciones, él dice que ya no quería describir una estatua, que ahora le interesaba más describir la piedra de la que está la estatua feita. Entonces, eso era... y para describir la piedra, llegar a una isla donde cualquier verde es un milagro, no hay piedra volcánica. Entonces, era muy interesante cómo se juntan el deseo, el paisaje, la situación, porque después de escribir un Evangelio segundo Jesucristo, el único libro que podía escribir era Ensayos sobre la cegueira. Não havia hipótese de outro livro, era impossível. Mas foi uma decisão baseada, aliás, como o título diz, na intuição. É conhecido que muitos dos romances do José Saramago nascem um bocadinho daquela forma e exatamente na decisão de viver em Lanzarote, passou também por aí. E se fôssemos viver para Lanzarote, acha que foi algo que já germinava na cabeça dele há muito tempo ou não apenas se fez expresado. sentir? Sim. Si germinaba en la cabeza de él, no estaba expresado. Hombre, él fue un bocadillo empujado por Cavaco Silva. Sí. O sea, él tuvo su parte de responsabilidad. Bendito sea, dicho sea de eso. Y después fue maravilloso, porque él recuperó su infancia, la aldea perdida, el contacto con la tierra, el contacto con... Él tenía miedo de los caes y de repente pasó a tener caes, a amar a los caes. Amarlos amaba antes, pero les temía. Diria que foi quase como uma segunda vida de José Saramago, esses últimos 18 anos que marcados por uma imensa felicidade. Diria que de certa forma representa uma segunda vida numa vida tão plena e tão preenchida como foi a de José Saramago. La palabra felicidad, no creas que gustaba mucho. Él decía, intentemos vivir en armonía. Felicidad era demasiado, es un concepto demasiado grande para la situación que vivimos. Y bueno, a Lanzarote no llegaban los ecos sociales, no había recepciones, no había salidas, era una vida más de trabajo y muy doméstica, pero sí llegaban todas las voces. Y bueno, nosotros veíamos que en alguna ocasión que se acercaba una patera con emigrantes 100 kilómetros desde África y oíamos los fragores de combate y de hecho Saramago, ya moribundo, sabiendo que le quedaba muy poco tiempo de vida, se puso a escribir alabardas, alabardas, espingardas, espingardas,
porque él decía que si hay fábrica de armas, inexorablemente tiene que haber fábrica de conflictos. Al lado de una fábrica de armas habrá una fábrica de conflictos, porque no se construye para no usar y no se fabrica para no usar. Y a él todo eso le estaba llegando todo el día, así que vida de felicidad, muy poco, porque ele era uno en um universo de muitos milhões. Sim, estava a falar no plano pessoal. Curiosamente, muito se tem escrito ao longo dos anos, através a ideia de viver numa ilha, a algumas pessoas faz confusão, associam uma certa asfixia. No entanto, o que está aqui plasmado no livro dá-nos uma outra visão muito mais rica e achei também uma das partes interessantes do livro, é que viver numa ilha não tem que ser essa reclusão, é quase como um cruzamento de culturas, uma abertura ao mundo inteiro. Para Saramago, o que o seduziu em viver na escrita foi esse facto de uma ilha poder estar aberta para todo lado e não fechada, rodeada de água por todos os lados. Y porque pensándolo bien, la Tierra, el planeta, es un archipiélago y todos son islas. Solo que una es América más grande, África, otras son más pequeñitas, pero somos todos islas y vivimos en un archipiélago que es el mismo para todo el mundo, solo que no nos damos cuenta, colocamos banderas y hacemos guerras, pero es el mismo archipiélago. Sem dúvida. Pilar, diria que há uma dimensão do livro que pode surpreender alguns leitores, porque habituámos-nos, quem não conheceu obviamente Saramago, mas a uma imagem pública de alguém com uma forte convicção e até austeridade na firmeza dos ideais em que acreditava, mas o José Saramago, que nos chega através destas páginas, é alguém, sem abdicar disso, obviamente, mas também é alguém muito caloroso, que prezava muito a amizade, o convívio. Nesse sentido, diria que é um livro que pode surpreender. Es que nuestros colegas, ambos somos jornalistas, decidieron crear una imagen de un hombre distante, un bocadillo antipático, tal vez engreído. No, Saramago lo que era tímido, era muy tímido. Y inicialmente, en su vida primera, cuando comenzó a tratar a universitarios y a escritores, porque comenzó a trabajar en una editora, él tenía un problema. Él era un bocadiño gago, que luego lo eliminó, lo resolvió, pero eso le impedía falar y parecía antipático, pero no, era tímido y tenía ese problema. Y luego, él era un hombre inteligente, pero no había ido a la universidad. Y eso fue muy señalado y muy marcado en algunos ambientes. Entonces, esta frase es real y él la oyó decir más de una vez. ¿Y este Saramago en qué universidad ha estudiado? Eso, o sea, había humillación tras humillación, porque fillo de mai analfabeta, nietos de analfabeto, o pai no era analfabeto, era simplemente policía del régimen. En fin, aprendió a leer en la Primera Guerra Mundial. Y es la única cosa buena que tuvo la Primera Guerra Mundial. Y en fin, sí, pues esas cosas le Portanto, pasaban. era uma forma de defesa a esse facto, essa suposta distância era sobretudo uma defesa contra isso que muitas vezes o rodeava, mas o que é certo é que ao longo dos anos se converteu num orador notável. Sí, yo creo que también antes. O sea, ese miudo que con 20 muy pocos años, 24, escribió un llamado Terra de Pecado por decisión de la editora, pero que él había titulado A Viuva. Era un miudo que ya demostraba que había leído a todos los grandes autores de final del siglo XIX, que era un hombre que tenía cultura, que sabía, que conocía las reglas sociales. O sea, tenía 24 años, estábamos en el año 40 y tantos. Y ya ahí había un escritor en ciernes, y ese libro, que ahora se ha recuperado y se ha reeditado,
no es un libro en el que el escritor que va a ser después fique mal. No fica mal, se demuestra que era una persona que ya había leído moito e que la formación era propia. Pois sí, pero tiña esa formación. Pilar, já vamos continuar a nossa conversa. Para já é tempo de escutarmos o primeiro dos 2 fragmentos da leitura de Intuição da Ilha, que desta vez vão estar a cargo da Inês Castanheira, para quem peço uma salva de palmas, por favor. O anúncio do Nobel. Que se passa com toda a gente esta manhã? Parecem loucos, disse Camões a Pepe. Vão e vêm, falando ao mesmo tempo, os telefones não param de tocar, também a campainha da porta, está a chegar muita gente com câmaras, alguma coisa se passou, ninguém nos liga, ladro e afastam-me. É como se não tivessem olhos para mim, ninguém nos teme, não entendo nada. Insistia Camões para os seus colegas caninos, mais serenos, embora igualmente perplexos. Então, Pepe convidou Camões e Greta para se colocarem num canto da sala e observar. Há que tomar nota do que se passa, caso alguma vez tenhamos de dar testemunho. E os 3 cruzaram as patas dianteiras e levantaram a cabeça em claro sinal de vigilância. E assim viram como as pessoas que se encontravam na casa e que antes tinham gritado uma palavra esquisita, algo parecido com Nobel, logo se lançaram sobre os telefones, contando sempre o mesmo. Deram um Nobel a José. E depois puseram-se a atender chamadas, porque os telefones não paravam e as pessoas da casa diziam 1000 vezes que José não estava, que voava de Frankfurt para Madrid ou algo parecido. Mas para todos os que entravam, era igual que José não estivesse. Queriam fazer entrevistas, fosse a quem fosse, exceto a nós, porque ninguém se deu conta de que estávamos ali. Perguntavam coisas estranhas. Que estava agora a escrever José Saramago, a que horas escrevia, porque tinha ido para Frankfurt, quando regressaria, e ligavam muitos projetores para dizer uma e outra vez, em direto, a partir de Lanzarote. E a seguir acrescentavam que tinham de esperar que o avião aterrasse em Madrid para saber o que faria José Saramago, se iria para Lisboa ou para a sua casa de Lanzarote. A mim, parece-me que voltará a Lanzarote. Ele nunca está há muito tempo sem nós. Enfim, está a ser um dia muito longo. Há demasiada gente em todo o lado. Estão a bater com os copos uns nos outros, brindam, dizem eles, como se a família se tivesse multiplicado. As pessoas que trazem microfones nas mãos contam que ligaram de Estocolmo e que deram a notícia do Nobel aos da casa, minutos antes de que a rádio a transmitisse. Seria assim? É igual, antes ou depois, o que acontece é que está calor e que há portas a bater porque estão todas abertas para que corra o ar. Ninguém está a tratar da casa. Nós vigiamos, mas são demasiadas pessoas a chegar. Agora começam a entregar flores, muitas flores. Que pena não saber ler os cartões que as acompanham. Serão ramos de amigos, de outros escritores, de companheiros. Não o disse antes. José Saramago é escritor. É o nosso dono. Os jornalistas repetem que lhe deram um Nobel da Literatura, que é um prémio muito importante para os humanos. Eu, do que gostaria era saber o que pensa José Saramago agora, o que lhe vai na cabeça, para que serve tudo isto. Pepe também gostava, Greta menos. Apenas quer que toda a gente saia e poder ir à cozinha beber água sem que a pisem ou que lhe deixem cair um cabo em cima, tão grandes, tão pesados. Tantos cabos e câmaras e microfones e antenas em direto a partir da casa de José Saramago. Os humanos estão loucos. Dias depois do anúncio do Prémio Nobel, José Saramago contou que na voragem de Frankfurt, quando lhe pediram que não embarcasse para Madrid, como era sua intenção, que regressasse à Feira do Livro, onde o esperavam com ansiedade, como conta Ricardo Viel em Um País Levantado em Alegria, nesses momentos únicos,
de assimilação da notícia, José Saramago teve 2 pensamentos. Deram-me o Nobel, sim. E quê? O outro era um pensamento mais doméstico, ainda que sentido com a mesma serena lucidez. Que estará o Camões a fazer agora? Camões esperava em casa. Na biblioteca há várias edições de Os Lusíadas e no escritório de José Saramago há uma gravura do genial poeta que ainda tinha 2 olhos. No jardim corria de um lado para o outro o animal que recebeu o nome do poeta porque chegou no momento em que anunciavam a José Saramago que havia sido galardoado com o Prémio Camões, o mais solene de Portugal. O cão tem o nome de um poeta e não é falta de respeito. É presença cotidiana. Camões era som diário na casa de José Saramago, em Lanzarote. Há muitas formas de amar e agradecer. Obrigado, Inês. Vamos voltar a escutar um novo fragmento daqui a bocadinho. Pilar, vamos recordar um bocadinho destes dias da grande azáfama a seguir ao Prémio Nobel. Por mais anos que vive, é algo de que nunca se irá esquecer, essa correria, esse rodopio que marcou a sua vida e a de José Saramago ao longo desse tempo. É algo que ainda continua muito dentro de si. Foi muito hermoso, muito emocionante. Saramago decidió compartir o premio con os portugueses. Recorrió Portugal, estuvo en Porto, sí. y estaba en el norte y en el sur, sembró árboles, visitó escuelas, liceos, o sea, fue tremendo. Había unas filas desde octubre. El mes de octubre y parte de noviembre fue algo atronador. Y hasta el punto de decir, creo que hemos crecido todos 3 centímetros. Todos los portugueses. Y fue muy compartido. El momento de llegada a Lisboa, al centro de Belén, le estaba esperando. El gobierno organizó una recepción y se la encargaron al entonces director de la Biblioteca Nacional, que es el profesor Carlos Reis, que luego ha sido el comisario del Centenario. Y entonces Carlos Reis decidió que detrás iban a poner con unas letras, ahora no sé decir cuál era la técnica, pero es dificilísimo arte de escribir responsabilidad das mayores. Y después, como la frase estaba cortada, Carlos Reis dijo reticencias. Y entonces la dictó, y cuando llega al CCB se encuentra que está escrito dificilísimo acto de escribir de las mayores reticencias, una de las mayores. O sea, fue una cosa que lo consiguieron arreglar, pero al borde del infarto. Reticencias no eran ya puntos, ya era el nombre. Y bueno, cuando estaba allí Antonio Guterres como primer ministro, escritoras, escritores, amigas, o sea, el auditorio del CCB grande, inmenso, lleno de gente. Y cuando entró Saramago se pusieron todo el mundo de pie y aplausos, y los aplausos fueron muchos minutos, no sé decir ahora mismo cuántos, pero están escritos, porque era imposible, la gente lloraba. Era el Journal Deportivo, ¿a bola? A bola contó una de las anécdotas más hermosas de esos días, y es que había una asamblea del Benfica, lo siento, pero es que era así. Y entonces había un orden del día, estaban a falar
de una serie de cosas y un señor levantaba la mano todo el tiempo, pedía falar y no tocaba. Y que espere después, y el señor cada vez más nervioso, y finalmente dicen, ¿pero qué tiene que decirse? Entonces, hemos ganado el Campeonato Mundial de Literatura. E vamos aqui a falar como um dia normal. Bueno, pois eso. Mas nesses dias tão agitados, a alegria do José Saramago e dos que o rodeavam, começar por si, Pilar, a alegria suplantou o cansaço? No. El cansancio. Hay imágenes de la entrega del Nobel que yo creo que tanto Saramago estaba dormido y yo desde luego. O sea, imaginen esa ceremonia interminable en sueco o en inglés, que para mí también es sueco, un discurso y otro, y uno así. Y claro, una se podía quedar dormida porque no importaba, pero él allí en el escenario, qué mal lo pasamos. Vamos falar, voltemos à casa de Lanzarote, também expressa aqui no seu livro, Pilar. Ao lermos este livro percebemos que em torno desta habitação, que era muito mais, como disse, do que 4 paredes, formou-se uma autêntica comunidade, frequentada por escritores intelectuais, mas também por gente de outras áreas, anónimos, muitas pessoas, todas as gerações. E o que eu gostava de saber, Pilar, é se viver em Lanzarote passava também, sobretudo, ou tinha uma grande parte, conviver. O conviver era uma dimensão fundamental da vida em Lanzarote? En Lanzarote hay cine y se puede ir al cine, pero lo mejor es el convivio. Y es verdad que como Lanzarote es una isla bellísima, empezaron a venir amigos y luego ya esos amigos venían. Saramago nunca había tenido casa propia, había tenido casas alugadas, claro. Él empezó en casas compartidas, él no, sus padres, con derecho a cocina. Pero eran varias familias viviendo en un piso con derecho a cocina. Él luego tuvo pisos alugados y de repente, ya a los 70 años, tuvo la casa de Lanzarote, que era una casa muy, muy difícil de guardar porque tenía 4 puertas. Dicen que casa con 2 puertas, difícil de guardar, con 4. Por eso venían los Cains, los amigos de los Cains. Pues nosotros no compramos un can, es que fueron llegando y se iban quedando. Y entonces, efectivamente, se convirtió en un lugar de cita. Y de repente, pues, podría venir en un momento especial el presidente de la República, que fue un poquito también para molestar a Cavaco Silva. O sea, visita oficial al señor que se había ido, en fin. Pero luego también por amistad, y escritores, directores de cine, fotógrafos y muchos amigos, familiares y amigos. Entonces ya supimos que la casa tenía que crecer para tener cuartos, para recibir a gente, y fue bonito, porque vino mucha gente hasta última hora. O sea, ya Saramago estaba ya muy doente y ainda así vino a verle María Kodama, la compañera de Borges, o estuvieron Ángeles Mastretta, una escritora de México, amigos de Portugal, y eso es bonito. Parece claro, lendo o livro, que viver em Lanzarote influenciou Saramago a vários níveis. Diria que até no plano literário há essa influência, ou seja, o lugar em que escrevemos, em seu entender, reflete-se, repercute-se na forma como escrevemos, e Saramago é desse exemplo? Es lo que dije al principio, un poco de la estatua a la piedra, que es una reflexión suya y que de alguna manera tiene que ver también con Lanzarote, con sus circunstancias vitales, pero también con Lanzarote. Sim, sim. Ao longo do livro, como podemos ver, há diferentes formas de ver que
Saramago apaixonou-se, desenvolveu um grande afeto por Lanzarote, mas o inverso também se aplicou, ou seja, agentes de Lanzarote também gostavam bastante de José Saramago. Foi eleito, mas foi filho adotivo. Recebeu o título de filho adotivo. Filho adoptivo de Lanzarote y filho adoptivo de Tías, que era el pueblo donde vivíamos. Y el presidente de la Cámara, en la justificación, dio uno de los mejores argumentos. Dijo, el presidente de la Cámara de Tías era taxista y dice que iba en el taxi y vio cruzar a Saramago por una rúa que en realidad es una estrada. Dice, y lo vio agacharse para apañar una beata. Estaba en un shaun. Y dice, una persona que ama tanto, que es capaz de apañar una beata de otra persona para ir a ponerla a una papelera, merece ser fillo adoptivo. Por supuesto, más que quien había tirado la beata. ¿Y qué era la pregunta? Se essa relação de amor de Saramago com Lanzarote era recíproca, no fondo. Sí, las personas amaban a Saramago, él todos los días iba a comprar el pan, a comprar el journal, pero había gente que le detestaba y le detesta. En estos momentos, o sea, sigue siendo muy odiado. Él dijo que Lanzarote se respetaba, era un lugar que se respetaba a sí mismo porque había tenido una persona, César Manrique, que había enseñado a amar la tierra y a respetar la tierra. Es una isla con 270 cráteres, una isla de volcanes, y hubo quien la quiso convertir en un parque de atracciones y construir hoteles en lugares que no se podían construir y construir en las costas que no se puede construir, entre otras cosas porque puede ser un peligro. Y Saramago, de alguna manera, asumió la voz de César Manrique, que murió un mes antes de que nosotros nos instaláramos, y asumió la defensa del territorio. Un día dijo, estamos asistiendo a la segunda muerte de César Manrique. La primera fue la del cuerpo, ahora quieren matar su espíritu. Y eso hizo que todos los partidos tuvieran que pronunciarse, que todas las entidades... Bueno, pues algunos dueños de empresas turísticas, de hoteleros y eso, grandes, no de Lanzarote, claro, de multinacionales, de esas que van a un sitio, lo queman y luego se van a otro y luego lo queman. Y esas personas no perdonaron nunca e tienen poder, tienen poder. Sim, mas o sentimento geral, sobretudo das pessoas anónimas, porventura será mais comovente para com Saramago. Saramago está ainda tão presente entre nós através dos seus livros e não só. Parece incrível que já passaram 13 anos sobre a sua... Passaram? Sim, a minha pergunta é mesmo essa. Fica com a sensação que parece que foi ontem, não é? Continua tão vivo entre nós que um autor como Saramago nunca morre, de certa forma. Es que de alguna forma los escritores no mueren nunca. Hace 2 días me dijeron que en el gremio literario había que todos los años hacen 2 yantares querosianos y utilizan en el yantar situaciones que él ha reflejado en algún romance. Toca el yantar del día tal de los Maya o algo así. No, los escritores no mueren, mueren los seres humanos, pero los escritores abrimos su libro, abrimos Ensayos sobre la ceguera y decimos, pues nos está narrando hoy. Abrimos Ensayos sobre la lucidez e... Sim, mas há obras que resistem mais ao tempo e a de Saramago terá essa dimensão mais, além do universal e intemporal, que estará mais apetrechada para resistir ao tempo. Yo creo que el Evangelio segundo Jesucristo lo vamos a poder leer el tiempo que tengamos de vida y Memorial do Convento también. Y levantado o chão, achas que ha pasado? Achas que ya no há pessoas que se levantan do chão e que o chão não querem voltar? Pero que está mais atual do que nunca, porventura, vendo o mundo à nossa volta, infelizmente. Em que situações do dia, vendo alguma notícia, dá por si ainda a pensar, Pilar, o que é que Saramago diria sobre determinado assunto? É um exercício a que se entrega por vezes? Não,
porque nunca pienso qué diría. Entre otras cosas, porque como estoy tan absolutamente chea de las cosas que dijo, siempre lembro de lo que ya dijo. No, nunca interpretaría a Saramago, pero sí es verdad que mi trabajo de traductora y de colaborar tan estrechamente hace que tenga muy presente el pensamento de Saramago. Mas perante o estado atual do mundo, vendo guerras, crises de vária ordem, diria que estamos mais necessitados do que nunca de vozes lúcidas e com o poder de chegar a vários públicos, como acontecia com Saramago, de certa forma. Yo creo que estamos necesitados de nosotros mismos, de ser valientes nosotros y de reivindicar nosotros y de proponer y de actuar, que cada uno de nosotros somos el centro del mundo, somos importantísimos, somos únicos y a veces nos dejamos llevar a la corriente como si fuéramos uno más y no somos uno más. Somos, el día que morimos, muere una parte del mundo. En fin, que somos muy importantes todos y que la cultura debería de estar más presente en los planes de formación básica, de formación media en las universidades, que no basta con que salgan un técnico muy topón en su materia, debía de tener también más arraigado el concepto de humanismo, que no basta con hacer un aparello, sino que ese aparello sirva. Sem dúvida. Falamos um bocadinho do trabalho da Fundação José Saramago Pilar, que preside. Diria que mais do que celebrar, mais do que manter viva a obra de José Saramago, a celebração da palavra, da literatura e da humanidade também está entre os vossos propósitos de ação. É algo que está na sua mente, ou seja, não passados esses tempos, mais de duas décadas, a Fundação, de certa forma, emancipou-se, e partindo obviamente sempre da obra de Saramago, mas há esse propósito também de celebrar a literatura, as palavras, a humanidade. Es que la Fundación, en la declaración de principio feita por el propio autor, dice: esto no ha nacido para contemplar un ombligo del autor. Entonces tiene 3 mandatos que intentamos cumplir y unas veces conseguimos mejor y otras veces peor, y siempre somos muy pequeñinos. Es una fundación pública que se mantiene con los derechos de autor, solo con una parte de los derechos de autor. Entonces, es la cultura, las culturas, los diálogos culturales, los encuentros culturales, la defensa del medio ambiente y la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, la declaración, por eso en el libro pongo la Declaración de Deberes. Saramago decía que era el documento más importante del siglo XX y que ese documento, pese a que está asignado por numerosos países, no se está cumpliendo en la vida real de las personas. Entonces decía que tal vez nosotros, ciudadanos comunes, tendríamos que tomar también la iniciativa y la palabra. Y entonces, ese que fue el discurso del Nobel, dado el 10 de diciembre, cuando se cumplían 50 años de la Declaración de Derechos, fue adoptado por la Universidad Nacional de México y se convocaron una serie de reuniones, un congreso, y salió la Declaración Universal de Deberes Humanos. Y esa es la que está puesta, la recojo aquí en el libro, porque la entregamos en la ONU y el secretario general de la ONU nos dijo que él no podría tramitar eso como un documento, porque no pasaría, pero sin embargo sí que podría circular por el mundo. Y si fuera un clamor que todos nos tenemos derechos y además tenemos deberes, y que el primer deber es que se cumplan todos los derechos, pero tenemos el deber de formarnos, de estudiar, de leer, de participar, de estar, de respetar el medio ambiente, de respetar las distintas opciones de las personas, las distintas formas de familia.
Todo eso está en los deberes humanos y es lo que defendemos desde la Fundación. Há uma citação muito bonita, julgo que é mesmo no final, do José Saramago, em que ele fala sobre a Fundação e diz que é seu dever, no fundo, propõe ou desafia, e algo que a Pilar tem feito de forma notável, defender a Fundação contra tudo e contra todos, sem piedade, se necessário for. Tem sido uma jornada muito cansativa, mas proveitosa. Como é que apelida esse trabalho constante que tem tido, incansável? El propio Saramago, que tonto no era, ya lo sabemos, decía, no quisiera estar en la piel de Pilar cuando haya muerto. Lo digo porque él lo dijo varias veces, incluso está en el filme de Miguel González Méndez y está por ahí en varias declaraciones, y lo dejo por escrito. ¿Cansativo? Mucho. Sí. Pero, bueno, hay tantas cosas. El otro día, lo cuento brevemente, llevaba mucha prisa y de pronto el metro en Lisboa se para. Y pasa 1 minuto, 2 minutos, entonces salgo a preguntar qué es lo que pasa con el metro y se cierran las puertas. Entonces yo, que tenía prisa, me quedo sin metro, salgo en mitad de una rúa y me voy a todo correr porque tenía que entrar en un programa de radio en directo. Y entonces vi toda esa rúa inmensa, Almirante Reis, cómo estaban preparando las persoas, las camas. Eran perto de las 10 de la noite y entonces se estaban preparando, y no eran persoas que vivan en la rúa, el aspecto eran de persoas que venían de traballar, de hacer su jornada y no tienen casa. Y tengo que decir que pasé esa rúa, yo me sentía que me estaba entrometiendo en la zona de quienes preparaban las camas, pero en ningún momento sentí ni miedo, no me sentí amenazada, no me sentí mal mirada. Sentí que estaba estorbando, pero bueno, pero era por mí, no por ellos. O sea, vida difícil es esa. Só mais uma questão também antes de termos um novo fragmento. A inscrição de Saramago na história da literatura parece óbvia, mas de que forma é que procura a Fundação continuar a fazer valer o seu trabalho sem que esse caráter óbvio, não é? A obra de Saramago ficará na história, mas sem que essa certeza diminua a cutilância do vosso trabalho? Ou seja, trabalham no sentido de continuar a manter acesa essa obra, independentemente disso parecer quase garantido? De que forma é que impedem que isso seja obvio? Pues esto es responsabilidad de los lectores. Serán los lectores los que mantengan la obra o no. Hombre, también un bocadillo a las editoras. Y está aquí la Porto Editora también. Tienen una responsabilidad y lo hacen bien. Y evidentemente luego hay un agente literario que desde Nueva York controla y piensa y sugiere y propone. Claro, para unos es negocio, para otros es militancia, pero en principio por ahí está. Y lo que es curioso es que ahora, por ejemplo, las elecciones de Argentina, la cantidad de artículos que han salido con referencias a obras de Saramago, ensayos sobre la ceguera o la lucidez, por ejemplo, han sido enormes. O con la situación de Palestina. La obra de Saramago está viva. Está. Curiosamente, além dos grandes romances de que já falámos aqui, que a Pilar deu referência, há livros do Saramago, aquele, não diria que não deu importância, mas que foram escritos, se calhar, sem essa grande preparação que os principais romances tiveram. Livros esses, como o Conto da Ilha Desconhecida, que hoje gozam de uma grande popularidade em todo o mundo. Para si é especialmente reconfortante, uma vez que são livros que, no fundo, ajudam a formar leitores e, no fundo, a perpetuar a mensagem e as palavras de Saramago. Es un libro fácil y sí es representativo, y que Saramago escribió para responder a... Le habían convidado a hacer una conferencia
sobre utopías o algo así. Y él dijo, no, yo no soy filósofo, yo no soy ensayista. Aunque un editor le dijo, oh, no serás ensayista, pero tienes 2 ensayos. Ensayos sobre la ceguera. Y entonces él, era la Simonetta Luz Afonso, la que llevaba el pabellón de Portugal en la Expo. Y le había pedido que diera esa conferencia. Y dice, no, yo una conferencia no voy a dar, yo escribo un conto. Y escribió un conto sin ninguna pretensión. O sea, quiero decir, para responder a un convite y para un auditorio. Y de repente su sorpresa fue mayor cuando vio que empezaban a traducirlo absolutamente a todos los idiomas, que lo ha visto representado en los sitios más insólitos y de las maneras más insólitas. Y realmente uno nunca sabe la vida de las cosas que hace, que vendrá detrás, no se sabe. Vamos escutar então pela segunda vez a Inês Castanheira ler um segundo excerto de A Intuição da Ilha. A casa. José Saramago entrou em sua casa com ansiedade. Durante vários dias conviveu com os trabalhadores que tinham levantado muros, aberto portas e janelas, trazido água por misteriosas canalizações e a luz por cabos invisíveis que nem sempre funcionavam. Cada coisa foi ocupando o seu lugar. O pátio era pátio, a galeria um lugar de comunicação e não um armazém de ferramentas estranhas. A cozinha era o centro da casa, em vez de ser a oficina onde um carpinteiro ajustava portas, lixando-as no meio de nuvens de pó e aparas que cheiravam a madeira curada. Antes de esses trabalhadores partirem, José Saramago convocou-os para um almoço de despedida no jardim. Batatas à rugas, talvez cabrito no forno, uns grãos com sabores milenares, talvez queijos da ilha com molho picon, ou o menu do restaurante de tias, servido em caldeirões alegres e merecidos. Foi uma despedida bonita. Um brinde com os trabalhadores castigados pela crise económica, que naquele momento assolava a ilha e que fez com que muitas pessoas se aproximassem da obra oferecendo-se para engrossar a equipa de trabalho. Algumas ficaram. Foi por isso tão rápida a construção da primeira casa a que José Saramago pôde chamar sua. É verdade que a casa era simples, o que se tinha pedido era uma sala para convívio, 2 espaços de trabalho, os quartos necessários e uma cozinha-sala de refeições que fossem lugar de encontros, sem nunca separar o cozinhar da necessidade e do prazer de se alimentar. Estava também a promessa de um jardim, um pedregal antigo onde chegaram caminhões de terra fértil, capaz de acolher as sementes, que mais tarde dariam sombra a esse lugar de tias que já tinha nome, e nome em português. A casa. José Saramago sentia-se bem neste espaço, que sendo novo se afigurava povoado de recordações, porque cada objeto que se colocava trazia a sua própria memória. O escritor viajava com pouca bagagem. Para Lanzarote trouxe os seus livros, o computador, algumas peças de barro, 2 relógios, várias pinturas de artistas portugueses, uma coleção de canetas e uns cavalos de madeira, oferecidos por quem sabia que em criança tinha sofrido com a pena de não poder montar aquele de que o tio cuidava, proibido para ele. O resto dos utensílios da casa foram chegando, cada um com o seu motivo, todos estranhos à lógica. Era uma amiga que desmontava a sua casa e não sabia o que fazer com o que tinha sido a sua vida. Era outro amigo que mudava de país. Eram umas estantes sem arrumação, mas com experiência. Eram uns aparadores descartados há muito tempo pela mãe de outra amiga, Dona Otília. Era um quadro tão grande que não encontrava comprador na galeria Lapis Lazuli e para o qual se construiria uma parede. Em suma, sempre com coisas próximas e sentimentais foi-se mobilando a casa de tias que então,
quando outras ainda não tinham sido construídas em redor, ficava no final da povoação, na parte alta de um cerro, com vista para o mar e para Fuerteventura. O mar, o céu e Fuerteventura foram, durante anos, os primeiros olhares do dia, o desejo de uma boa jornada, se possível em companhia. A casa é um complexo com 2 vivendas. Os cunhados de José Saramago, que o convidaram a visitar a ilha, vivem ali. A casa construiu-se numa parcela que tinham e que, perante o inesperado pedido do escritor de se mudar para Lanzarote, decidiram partilhar, planeando 2 lugares habitáveis, de dimensões humanas, independentes entre si, mas com uma única porta de entrada e um único jardim. Com o tempo, foi necessário dar espaço aos livros e junto à casa construiu-se outro edifício, a biblioteca, que acolheria as horas de trabalho de José Saramago e a possibilidade de, quando havia momentos de descanso, sentado num dos cadeirões de couro negro no centro da sala, olhar à sua volta e distinguir, um a um, os livros que o tinham acompanhado e os outros que se somaram e que continham e contêm a vida dos seus autores. Na biblioteca, José Saramago era feliz. Ouvia música, cruzava as mãos, fechava os olhos. O universo aproximava-se e envolvia-o com a pulsação humana. Os livros de José Saramago cresciam nessas horas que passava na biblioteca, definitivamente acompanhado por páginas de papel que, sabiam, continham espírito e que o dotavam da força necessária para voltar a começar. A casa está em Tias, Lanzarote, e guarda 18 anos da vida de José Saramago. Muito obrigado, Inês. Vamos continuar a conversar, mas convocando ou chamando até nós mais um elemento que nos irá certamente trazer novas perspectivas sobre José Saramago. Uma salva de palmas, por favor, para Júlio Machado Vaz. Bem-vindo, professor. Estou mais uma vez. Muito obrigado. É um bom hábito termos aqui, contar sempre com a sua presença e o seu contributo. Antes de mais, professor, como é que foi este reencontro com a figura de José Saramago, um autor que aprecia tanto e que agora reencontrou sob outra perspectiva, mas qual foi a sensação, ou que estados de espírito vieram até si ao ler o livro? Ouça, eu vou-lhe dar uma resposta que pode tornar esta a minha última visita ao Porto de Encontro. Mas a responsabilidade é sua. Antes de mais nada, quero agradecer a quem nos acolhe, pela enésima vez. Como eu prefiro as pessoas às instituições, quero saudar a Porto Editora. Quero, evidentemente, saudar a Pilar, que teve a gentileza de aceitar que eu fosse convidado aqui no Porto, e quero, acima de tudo, saudar todos os que aqui estão, numa tarde que, para os tripeiros, é uma tarde que nos tentaria, digamos assim, hoje vou gozar o sol, porque amanhã não sei como é que as coisas vão estar, não é? Portanto, isto é importante. Porque é que eu disse que isto podia ser catastrófico em termos da nossa relação? É que eu acabei de ler o livro e primeiro queria dizer uma coisa que adoraria não ter de dizer, que é o facto de estarem aqui a declaração dos deveres, o facto de se mencionar a declaração dos direitos, é uma pungente e infeliz coincidência neste momento. Nós vivemos uma situação catastrófica. Nós vivemos uma situação tão catastrófica que se lêem artigos de pessoas a dizerem que uma determinada guerra está a passar para segundo plano
porque uma ou outra tem mais holofotes assestados, e imediatamente alguém, e com razão, escreve um outro artigo em que é capaz de pôr 12 outras guerras que por acaso não estão tão na moda, não estão com tantos holofotes em cima. Isso eu não queria esquecer-me de dizer, porque a minha associação livre cada vez se torna mais esburacada, digamos assim. Mas agora num registro, digamos assim, mais leve e não menos sério, a mim pediram-me para vir conversar sobre um livro de Pilar del Rio. E quando eu acabei o livro, disse assim: Júlio, é claro que os psis é gente esquisita, não é? Pronto. E eu pensei assim, há aqui uma armadilha em que tu não deves cair, que é, com muita facilidade, tu mais uma vez vais ficar fascinado pela figura de Saramago e o livro é uma ponte para a outra margem, isto para os portugueses diz muito, não é? Mas torna-se uma miragem. E eu disse, não. Eu tenho aqui um livro e tenho aqui uma autora. E tendo sido eu, tantos anos, professor de antropologia média e de antropologia da sexualidade, pensei assim, o que é que isto me traz em associação livre? E, curiosamente, o que isto me trouxe em associação livre foi o amor cortês. Porquê o amor cortês? Porque duas, digamos assim, das facetas mais importantes do amor cortês eram a joie, la joie, a alegria, digamos assim, e eu vou arriscar o meu francês, e o garder la mesure. Ser capaz, como os trovadores em teoria faziam, sabíamos que na prática, muitas vezes, isso não acontecia dessa forma, que era manter uma distância para a sua amada. E quando eu acabei de ler o livro, eu disse assim, é extraordinário, porque este livro está escrito de uma forma em que parece haver quase a nostalgia de, pese embora a elegância, pese embora a técnica, pese embora a magnífica escrita do livro, mas parece que há a nostalgia de escrever uma crónica de alguém, dos anos de alguém, etc. E até em certos aspectos, vocês verão, os que ainda não têm o livro, quando se chega ao fim do livro, há aqui uma fotografia belíssima e a legenda da fotografia diz assim: uma das últimas fotos de José Saramago na ilha. O casal Saramago. Ao longo do livro, múltiplas vezes lê-se o autor, o escritor. Há bocado ouvimos, numa das magníficas leituras, até os cães têm voz. E no meio disto, há um sussurro que, com facilidade, nos pode levar para uma postura de isto é descritivo, muito bem descrito, mas não mais que isso. E eu pensei, se calhar, mas eu não acho. E então, quando li pela segunda vez, pensei assim, espera aí, eu achar ou não achar é pouco importante. Mas o que outros acham pode ter alguma importância. E então, às tantas, quando se chega ao prefácio, diz assim, na realidade, a intuição da ilha, aqui permitam-me uma coisa, a palavra intuição, na minha profissão, não tem aquela conotação quase de epifania que às vezes damos, não é? Nós dizemos, fulano é um intuitivo, de repente as coisas surgem. Na minha profissão, a grande parte das vezes a intuição é um encontro com memórias profundas que fazem com que de repente qualquer coisa ou alguém faça sentido naquele momento. E por isso eu acho que Lanzarote e Azinhaga fazem todo o sentido. Pronto. Mas isso vocês já disseram melhor que eu. Mas diz assim,
Na realidade, a intuição da ilha encontra a sua plena dimensão na perspectiva do memorial. Até quando a narradora se submete voluntariamente a uma explícita elipse, um descarte que elimina do relato a autêntica co-protagonista. E eu aqui comecei a sorrir e a dizer: Júlio, acho que tens razão. Da história referida, essa volatilização que, com desprendimento, contorna a autorreferencialidade, priva a crónica de uma personagem central, e aqui eu já me congratulava, sem cuja presença, bombeando o fluxo sanguíneo de A Casa, nem o firmamento que se desenha, nem o universo mostrado teriam adquirido a sua forma definitiva. Pilar del Rio, e disse: Pilar del Rio. Pilar del Rio capaz de criar, entre ventos fortes e aguaceiros, um refúgio protetor a céu aberto. Disse: não é o casal Saramago aqui. Não foi não a única são os notar. cães. Não é o autor, está aqui, Pilar del Rio. E, portanto, eu queria dizer o seguinte. Nas palavras do próprio... Eu anotei a página dos próprios Saramago, que tem 3 degraus, se bem me lembro. Ora, deixem-me ver. Página 17. Pilar não estava preparada para sentar-se no divã No, do psiquiatra. Não. he mirado por si estuviera por aquí. Não foi combinado. É assim, a Pilar disse: temos o dever, não é, de exigir os nossos direitos. Eu estou a meter o pescoço, até já disse, se quiserem, não me convidem outra vez. Vejam isto, as dedicatórias. E vejam se isto não nos torna um bocadinho desconfiados, eu diria deliciosamente desconfiados. Apilar até ao último instante, o homem duplicado. Apilar todos os dias, ensaio sobre a lucidez. Apilar minha casa, as intermitências da morte. Apilar que não deixou que eu morresse, a viagem do elefante. E a seguir, apilar como se dissesse água. Caim 2009. Peguemos nesta última. A maneira mais simples é dizer: quem tem sede anseia por água. E por isso não se pode ter uma frase mais bela do que dizer isto a alguém. Mas eu aí pensei, nós vivemos em tempos em que estamos sempre à espera de uma validação científica, de eventualmente um estudo, de eventualmente uma estatística, e veio um número. Eu já fui médico, não sei se e veio-me um número, que aliás confirmei com o professor Manuel Sobrinho Simões, que me disse: tens razão, é que nós somos compostos 70% por água. Ou seja, 70% de José era Pilar. E por isso, e assim termino, permita-me que lhe diga que a mim não me enganou. Afetivamente, este livro foi escrito a 4 mãos. Qué bien, qué bello, qué bonito. Posso ficar até ao fim, eu sou Pode expulso ficar. Não, já. fica. É com todo o gosto que fico. Pilar, algum comentário? 4 mãos. É Saramago. Saramago é o protagonista, é o centro, é o que importa. Soy jornalista, non soy escritora. Os jornalistas non estamos nas crónicas, ou non debíamos estar. Ás veces entramos máis. Era tan... Costaba tanto de lo que iba a contar que en ningún momento podría poner un yo. Y ni esas dedicatorias. Eso lo escribe Fernando Gómez Aguilera, autor do prólogo.
Fernando Gómez Aguilera es uno de los máximos estudiosos de José Saramago. Convivió con él la última parte de la vida, trabajó y ya tiene publicados 3 libros sobre Saramago, y él organizó la magnífica exposición A Consistencia dos Sonos, que se inauguró aquí en el Palacio de Ayuda y que luego estuvo en Brasil y en México, y que es una parte mínima en lo que ahora está en la Casa dos Bicos. Y Fernando tuvo acceso a todos sus papeles de Saramago. Él entró y si Saramago, esas cosas no forman parte de las personas normales, decir, voy a dejar un, ¿cómo se llama? Testamentario, las personas que fican... No, las que fican con la responsabilidad. Pode ser testamentario. Bueno, Testamentario, yo qué sé. Sí, pero el ejecutivo que tendría que decidir esto se publica, esto no se publica, pues no se pensó en que esa figura podría ser interesante, porque uno cuando está viviendo no tiene conciencia del valor de su entorno, de las cosas que hay. Pero realmente esa sería la persona, Fernando Gómez Aguilera. Y bueno, el libro sí está lleno de Saramago porque es el personaje central, es el que vamos a leer. No es un libro de crónicas sobre otras cosas, es eso. Mas ficámos com vontade de ler mais coisas suas, Pilar. Foi uma experiência isolada? Seguramente sí. Seguramente sí. Y simplemente porque no tenía nada que decir. El otro día escribí un poema. Y pensé, bien, he escrito un poema. Y luego no me lembraba porque tenía escrito poema. Y durante varios días pensé, ¿ha renacido el adolescente que fui? Y luego me pasaron unos meses y me di cuenta que tenía escrito el poema porque había sido casi como una invocación por un libro de una amiga que leía, y entonces que había sugerido que dijéramos quién es para otras Lili, la primera mujer que nació junto con Adán, pero que fue apartada de los libros sagrados porque decidió manifestar su bondad. Entonces Dios dejó muy claro que las mujeres dependemos de los hombres porque nacemos de una costela de un hombre. Y en fin, el poema estaba escrito porque me había sentido el reto de la autora, no porque hubiera regresado a esta edad, a la adolescencia. Professor, voltando à sua intervenção inicial, queria reter algo muito interessante que disse a respeito do estado atual do mundo, da fase difícil por que passamos. Nesse sentido, quão necessitados estamos hoje da independência crítica de uma voz tão lúcida como a de José Saramago? Brutalmente. É evidente que um escritor, aliás, isso é dito em algumas das entrevistas, e não só por Saramago, por exemplo, nos autógrafos, não é? Quando estão a dar um autógrafo e a pessoa diz importa-se autografar o meu livro, o livro já é outro, porque aquela pessoa vai lê-lo de acordo com o seu trajeto, com as suas vivências, etc. Aliás, eu lembro-me de estar aqui numa feira do livro e a pessoa que estava ao microfone disse que Saramago tinha chegado. E, como é habitual nessas alturas, leu um excerto. E foi muito engraçado, porque depois alguém veio-me dizer que José Saramago tinha ido à cabine cumprimentá-lo, aparentemente conheciam-se, era uma relação cordial, mas que lhe tinha dito, mas atenção, o texto que leu não é o meu, é o seu. O que faz todo sentido. Agora, vocês já deram essa resposta, quando há bocado diziam vai ficar ou não vai ficar. Uma das razões por que fica é, evidentemente, o talento. A segunda razão, se calhar Saramago preferiria que não existisse, é a atualidade.
E a palavra atualidade é um otimismo, porque quando nós dizemos a atualidade, há um pressuposto que é a atualidade é hoje, aqui e agora. E depois vem outra coisa. Mas esta atualidade dura. Vem de trás. Existe e a maior parte de nós, pronto, houve quem me fizesse um curso acelerado de otimismo antes de entrarmos aqui. Eu lamento muito, mas esta atualidade, na minha opinião, vai se manter. Se me permite um exemplo em termos da minha profissão, durante o pico da pandemia, houve muitos textos que eu compreendo perfeitamente, dizendo: vamos ver se finalmente desta vez, com este terrível susto, aprendemos. Olhemos em volta, a nível da urgência climática, a nível das guerras, a nível de tudo isso. Não aprendemos. Sem conduzir esta conversa para caminhos muito sombrios, já nos basta a realidade, mas todavia, acham que perante a situação atual, a cultura, os livros, têm um papel suplementar ou têm que se adaptar? Podem ser uma espécie de porto de abrigo, de resistência, ou devem adaptar-se ao atual modelo, fazer frente de outra forma mais resistente e não como abrigo? Qual é a vossa posição? Que desafios é que levanta esta realidade tão brutal para quem cria e para todos nós, também leitores, consumidores de cultura? Qual é a sua percepção, Pilar? Cualquier cosa menos adaptarse. Sí. Adaptarse nunca. O sea, hay que seguir pensando, hay que pensar, hay que escribir, hay que traballar, hay que crear, hay que vencer as forzas do mal. O sea, es decir, hay que el sistema está organizado de tal manera que nos quiere, voy a volver a citar a Saramago, no sé si lo cité alguna vez, decía, nos quieren resignados, sumisos o amedrentados. Y nos quieren silenciosos, confortablemente consumidores. Si no somos consumidores ya tenemos un problema. Si callar ya más que ciudadanos somos consumidores. Entonces, romper esa dinámica de no ser sumisos, no ser amedrentados, no ser resignados. Pienso. Eu quero deixar claro, eu não condeno quem, enfim, desiludido ou desiludida, se refugia na cultura. Porque eu posso compreender, há momentos em que eu também apetece-me ficar entre aqueles que eu amo, a minha tribo, a minha música, os meus livros e, eventualmente, até em Cantelães, no meio da natureza e pronto, não é? Mas até agora, não sei o dia da manhã, até agora entra em algo que eu ensinei sempre aos meus alunos. Todos temos direito a 10 minutos por dia de autopiedade, em que achamos que o mundo é horrível, que não nos merece, que nos tratou mal, etc, etc. Ao fim de 10 minutos, temos que nos levantar e seguir adiante. Ou, como alguém escreveu e cantou, enquanto houver caminho para andar, pronto, tem que ser assim. O nosso tempo, infelizmente, está a esgotar-se. Quero agradecer imenso os excelentes contributos de todos vocês, a começar pela Pilar Del Rio, pelo professor Júlio Machado Vaz, pela Inês Castanheira. No final da sessão, a Pilar Del Rio vai estar disponível para os autógrafos, logo na entrada. Quero partilhar convosco o convidado da próxima sessão. Será no dia 16 de dezembro, é o sábado, também neste local, e vamos homenagear um grande poeta, talvez mais esquecido do que deveria, Pedro Homem de Melo, a propósito da reedição da sua poesia. Muito obrigado a todos por terem vindo.